Saudações, visitante. Achei por bem fazer um pequeno comentário a respeito de um assunto que é muito recorrente. Muitas pessoas me consultam a respeito e o fazem até por telefone. É a questão da admissão à ordem. Então eu não vou falar apenas da admissão à ordem de Argantos, mas admissão a qualquer ordem que seja séria e reconhecida. As pessoas estão acostumadas a lidar com um tipo de, vamos dizer, fantasia, um embuste. O embuste que é montado por algumas pessoas que visam apenas o lucro. Então, o que fazem? Primeiro se apropriam de um nome ilustre, um nome reconhecido, estabelecem uma ordem com aquele nome. E aquilo vira um caça-níqueis. Então nós vemos muitos exemplos por aí de entidades pseudo-iniciáticas que se dedicam a vender produtos, vender iniciações, vender títulos e muito especialmente, que é o pitch de resistance deles, cobrança de mensalidade. Acoplado a isso, taxas e outras taxas. Tem algumas dessas pseudo-ordens que cobram até uma taxa de avaliação. Eu me dei o trabalho de verificar o que era taxa de avaliação. Taxa de avaliação é o seguinte: é uma taxa que você tem que pagar para saber se você pode ser admitido lá ou não. Ou seja, mesmo que te digam, não, você não pode entrar, você tem que pagar a taxa antes, claro. Quer dizer, você tem que pagar para ser avaliado, para saber se pode entrar ou não. E se tiver o azar de ser admitido, aí você vai ter que pagar a taxa de admissão primeiro. Depois você tem que pagar pelo menos a primeira mensalidade e ainda por cima vai ter que pagar um material lá que vão vender para você, porque dizem assim, é imprescindível, obrigatório que você compre esses livros aqui. Aí te dá uma lista de livros lá que me foi dito que alguns nem são livros, são umas apostilas que eles mesmos fazem lá com a impressora deles lá e vendem aquilo, né? Bom, outros já são mais elaborados, né? Tem editora já. Mas de qualquer maneira, a regra básica não é só para a ordem de Argantos. Qualquer ordem séria. Primeiro, não é você que se escala para fazer parte. A ordem, quando ela tem interesse em um novo membro, ela permite que os seus iniciados façam essa busca e eles o farão na forma de discípulos. O iniciado, eventualmente, ele terá discípulos. Esse discípulo vai ser candidato a discípulo, melhor dizendo. Ele será proposto à ordem pelo iniciado, porque nessa fase o candidato ainda nem sabe dos detalhes, ele não tem contato com mais ninguém da ordem. E isso, obviamente, vai ser uma coisa que acontece apenas depois de uma fase de avaliação. Esse mestre pode ter ficado mais de um ano avaliando aquele candidato em potencial. Mas quando ele chega a propor esse candidato, o candidato já sabe que existe uma ordem e que ele vai ser proposto a esta ordem. Mas a questão é que é apenas através de convite de alguém de dentro da ordem que você pode fazer parte dessa ordem. Não existe mais, em hipótese alguma, aquela situação em que você se dirige até esta ordem e se prontifica a fazer parte. Isso não existe. É mais ou menos por isso que as ordens, realmente ordens, elas não têm um endereço.
que você possa ir lá bater na porta. E elas têm aí a sua sede, elas têm aí, no nosso caso específico, nós temos as nossas abadias. Você não tem esses endereços para ir lá se candidatar, ir se prontificar, né? Mas vamos supor que você foi proposto e você foi admitido. Não vão cobrar nada de você, não tem mensalidades, não tem nada que você tenha que comprar para fazer parte. O interesse da ordem séria, não necessariamente apenas a nossa, é perpetuar aquele conhecimento. Então, cada um de nós que recebeu uma quantidade X de conhecimento, nós temos a obrigação de agregar mais conhecimento ali, e fazemos isso através das nossas pesquisas, dos nossos estudos. Nós agregamos mais conhecimento ao conhecimento que recebemos e depois passamos aquilo adiante na figura de um continuador. Porque não nos bastaria receber um conhecimento, estagná-lo ali e morrer com ele. Isso seria uma inutilidade. Nós recebemos o conhecimento, ampliamos esse conhecimento e investimos esse conhecimento no nosso continuador, um discípulo. Em momento algum existe uma cobrança. Essa aqui é mensalidade, essa aqui é a taxa. Isso não existe uma coisa dessa. Então, sempre que você encontrar uma ordem, digamos assim, e você tiver a ideia de vir me perguntar se eu acho que vale a pena, se eu acho que ela é séria ou não, você nem se dê esse trabalho, que eu já nem respondo mais essas coisas. O que você tem que fazer é saber o seguinte: eles estão cobrando alguma coisa? Ah, estão cobrando alguma coisa. Você tem que pagar mensalidade, pode ser que não tenha taxa de inscrição, mas tem mensalidade, sabe? Ou tem trimestralidade, né? Tem maneiras com nomes diferentes de tirar dinheiro de você em função da sua permanência ali. É bom você saber uma coisa: esse tipo de, digamos, ordem, no momento que você não está em dia com os seus pagamentos, eles ignoram você, porque você está ali, porque você está pagando, você é um cliente ali. Você não pensa que ali você é discípulo ou que tem alguma validade aqueles títulos que eles vendem para você. Olha, porque você está ali há não sei quantos anos, você atingiu o grau X. É uma coisa mais ou menos assim: você vai evoluindo, né, entre aspas, claro, evoluindo naqueles graus iniciáticos em função do tempo que você tem ali de aluno. Então, mesmo que você nunca tenha produzido nada, nunca tenha avaliado você sobre nenhum aspecto, o fato de que você está lá há 4, 5 anos já faz com que você já tenha evoluído em 3, 4 graus ali dentro. Isso não tem o menor cabimento, né? Existem ordens dessas aí que funcionam totalmente na base do reembolso postal. Você nunca viu nenhuma daquelas pessoas ali, você nunca esteve lá, nunca te mostraram nada físico daquela ordem ali. Você só tem que mandar o pagamento. Aí aceita até cartão de crédito, né? Tem boleto e tudo, né? Mas ela não existe. Não me pergunte então: olha, eu recebi uma proposta, e por e-mail, né? Porque eles têm agora isso, né? É uma nova mídia que eles exploram. Antes mandavam mala direta, né, pelo correio, agora e-mail. Mago Daniel, eu recebi um e-mail da Suprema Ordem Iniciática Universal Ultrapoderosa e eu gostaria de saber se eu posso me inscrever, se o senhor acha que ela é séria, enfim, qual é a sua avaliação? Não precisa me perguntar isso, apenas veja lá quanto você vai ter que pagar. Tem pagamento? Não é sério. Se tiver alguma coisa ali, uma troca pecuniária, ela não é séria. Isso vale para qualquer ordem. Nenhuma ordem vende conhecimento.
Todos nós somos magicamente proibidos de proceder dessa maneira. Então não perca seu tempo imaginando que aquilo é sério, porque tem um nome pomposo, porque ela diz que é templária, a outra lá diz que é Rosa Cruz, a outra diz que é maçônica, a outra é não sei o que. Não são. Se elas vivem disso, se elas estabeleceram a venda de conhecimentos e graus iniciáticos como meio de vida para elas, ou seja, eles vivem disso, não vai. Como dizem, não vai que é frio. Então, poupe seu dinheiro. Não jogue fora, não vá para essas arapucas. Isso são caça-níqueis. Às vezes, o disfarce é mais ou menos assim. Num primeiro momento, eles não te cobram nada. Talvez alertados, né, por esse tipo de comentário que eu faço aqui. Então, no primeiro momento, eles não cobram nada. Mas, logo em seguida, você vai ter as taxas. Então, você se informe previamente se em algum momento você vai precisar pagar alguma coisa. E peça isso por escrito também, porque é muito comum, eles te dizem, não, aqui não cobramos nada. Aí dali a 2, 3 meses, olha, você vai ter a sua primeira iniciação e tem aí a taxa de iniciando, tem lá o aluguel lá do lugar onde vai ser feito esse ritual de iniciação, e você vai ter que pagar X. Senão, está aqui o papel. Vocês me disseram que em momento algum eu vou ter que pagar coisa alguma, a título nenhum. Porque uma coisa é uma ordem existir de doações espontâneas dos seus membros. Outra coisa é a imposição, mensalidade, e tem que estar em dia. Se não estiver em dia, você não é nem recebido. Eu fiz parte aí de uma dessas, cujo nome não vamos mencionar, né? Mas talvez você já saiba o que é, que cobraram umas trimestralidades, aí fiquei alguns anos lá. E eu vi, não me contaram, eu vi. No dia, que eram sábados, né? Os sábados fazia a convocação, então os membros, né, iam para a loja, né, na ordem, e ficava lá um cidadão na porta do templo, chamava de templo, era um salão, né, o salão de festa, né, deles lá do lugar. Aí ficava o sujeito lá com uma roupa de monge na porta lá, e você tinha não que falar uma palavra de passe, uma senha ou coisa que valha, você tinha que mostrar a carteirinha de membro e o recibo da mensalidade do mês paga. Aí eu vi na minha frente ali um cidadão ali que não estava em dia. Aí o que o tal do guardião ali fez? Ele faz o sinalzinho ali para uma daquelas senhoras que ficam ali para recepcionar os membros, né? Já faz o sinalzinho combinado com ela ali, que é para ela tirar aquela pessoa da fila e conduzi-lo até a secretaria, que estrategicamente está aberta aos sábados à tarde, que é para receber os pagamentos atrasados, de qualquer maneira para tirar a pessoa da fila. Então ele falou alguma coisa no ouvido do homem lá, fez um sinal para aquela senhora, levaram o sujeito para lá, e eu me dei o trabalho de ir atrás, que eu gosto de saber dessas coisas, né? E lá tinha uma discussão mais ou menos assim, mas o senhor não trouxe nem o seu cartão de crédito, o senhor não tem cheque, nada? Não deixaram o homem entrar. Acho que propuseram até ele assinar uma promissória lá. Não deixaram entrar, ele foi embora, porque não estava em dia. E foi mais ou menos aí que a ficha caiu. Mais ou menos aí que eu percebi que o negócio ali é caça-níqueis. Assim, olha, é tudo sorrisos e gentilezas enquanto você está em dia. No momento que você atrasou, eles nem te reconhecem. E não é só ali. Essas outras todas que vivem disso também, porque ali você é um cliente. Na hora que você não está em dia com aquele clube, você não é bem-vindo. Então eles estão te vendendo. E o pior não é isso. O pior é que aquele material impresso que eles dão ou vendem, né? É tudo compilação de livros que tem até em banca de jornal, mas eles fazem parecer que são segredos terríveis, né? Você tem que fazer juramento, você vai guardar sigilo sobre aquilo. Tinha lá uma besteira que era assim, e você tem que instruir os seus parentes que no momento da sua morte eles têm que pegar todo esse material daquela suposta ordem e lacrar tudo e mandar de volta para a ordem, porque aquilo não podia cair nas mãos de pessoas
não preparadas. Agora, tudo besteira que é compilado de livrinhos assim que você compra até em banca de jornal. Tá? Então, para resumir a ópera, sempre que você se deparar com uma situação em que tem lá a ordem X, Y, Z lá, que você é só se inscrever que vai e tem que pagar não sei quanto, não vai que é fria, nada daquilo ali tem validade, nenhum título daqueles vai ser reconhecido em lugar nenhum. As ordens verdadeiras são pouquíssimas, elas se conhecem entre si, elas se reconhecem através da concessão de carta patente. Então, você não é membro de uma ordem dessas sérias, aqueles títulos ali não valem no mundo iniciático ali, não valem. Já deu você ir lá conversar com alguém que é de uma ordem dessas e você falar que é iniciado na ordem cósmica ultra universal, não é reconhecido aquilo, esse título não vale rigorosamente nada. Então, não caia nessa. Sempre que depende da sua iniciativa ir lá, se inscrever, pagar e entrar, não vai. É tipo aquelas faculdades, né, que pagou, passou. Não vai. Tá bom? Era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto e não se iluda. Não se iluda. É só por convite que você faz parte de uma dessas ordens sérias. As outras é só você pagar que você já está lá dentro. E se pagar mais um pouquinho, não precisa nem estar lá dentro. Já te dão os títulos, manda tudo em casa para você. Manda as suas iniciações para você fazer em casa. Dependendo de quanto você pagou ali, ó, o mestre vai na sua casa para iniciar você. É tudo ao gosto do freguês. Então, não caia nessa. Grande abraço. Se gostou do vídeo, você clica no gostei. Clica também no adicionar os favoritos e deixa um comentário para mim. Mas muito obrigado pela sua visita e até o nosso próximo vídeo.